No que pode ser considerado um dos momentos mais simbólicos da virada de governo no Brasil, Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu por validar os decretos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que restringem o acesso da população às armas de fogo. Essa votação marca um ponto de ruptura direta com as políticas armamentistas adotadas por Jair Bolsonaro, que durante seu governo facilitou o acesso a armas e munições. Logo no primeiro dia de mandato, Lula assinou medidas revertendo essa flexibilização, alegando a necessidade de maior controle e segurança pública. Ao lado dele na assinatura, estava Flávio Dino, então ministro da Justiça, que também é hoje um dos ministros do STF, fato que adiciona uma camada extra de complexidade política e institucional ao julgamento, alimentando debates sobre imparcialidade e o alcance da influência entre os poderes. A votação ocorre no plenário virtual da Corte e estava prevista para encerrar na noite desta terça-feira, 24, mas até o momento, o cenário já revela uma maioria consolidada. Entre os ministros que votaram favoravelmente à validade dos decretos estão nomes de peso, como Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, além de Cristiano Zanin, nome indicado por Lula ao Supremo. A lista é completada por Edson Fachin, Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça. O apoio da maioria confirma o entendimento de que o Executivo tem autonomia para estabelecer diretrizes sobre políticas de controle de armas, desde que respeite os princípios constitucionais. Esse posicionamento do STF envia um sinal claro à sociedade e aos entusiastas do armamento. A flexibilização generalizada promovida nos últimos anos não apenas encontrou resistência política, mas também perdeu sustentação jurídica. O argumento central dos ministros favoráveis é de que o Estado tem, sim, o dever de zelar pela segurança coletiva, ainda que isso implique restringir o acesso a instrumentos potencialmente letais, como as armas de fogo. Assim, a decisão do Supremo não apenas referenda os decretos de Lula, mas delimita os limites legais para futuras tentativas de flexibilização por parte de outros governos. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal vai muito além de uma simples validação jurídica de decretos presidenciais. Ela simboliza um reposicionamento do Estado brasileiro sobre um tema que divide opiniões, movimenta paixões, principalmente, impacta diretamente na segurança pública. O recado da Corte é direto e inequívoco. A política de armamento irrestrito, que ganhou força durante o governo Bolsonaro, está sendo judicialmente desmontada. E esse desmonte não é apenas político, mas técnico, fundamentado no princípio constitucional da preservação da vida e da ordem pública. A maioria dos ministros entendeu que o aumento desenfreado de armas nas mãos de civis não corresponde a uma sociedade mais segura, e sim mais vulnerável, mais tensa, infelizmente, mais violenta. Esse entendimento se ampara em dados concretos. Estatísticas revelam que o aumento no número de armas em circulação está associado a maiores índices de homicídios, feminicídios e crimes por motivação banal, muitas vezes dentro das próprias residências. É importante destacar que a decisão do STF também abre um precedente poderoso para o futuro do controle de armas no Brasil, com a Corte reconhecendo a legalidade de medidas restritivas como um direito e dever do Executivo. Qualquer tentativa futura de afrouxar essas regras enfrentará um caminho mais difícil, mais lento e mais fiscalizado. E isso não afeta apenas os chamados CACS caçadores, atiradores e colecionadores, mas também redefine os parâmetros da segurança pública nacional. Afinal, em um país com altos índices de violência urbana, é papel do Estado garantir que o acesso às armas esteja sob controle rigoroso, evitando que o desejo individual de se armar se sobreponha ao direito coletivo de viver em paz. Para os ouvintes que acompanham essa pauta de perto, é hora de compreender que estamos diante de uma mudança de paradigma. O armamento não é mais visto como solução, mas como parte do problema. E o STF, ao endossar os decretos de Lula, faz uma escolha clara por uma sociedade mais desarmada, mais segura, principalmente, mais protegida pelo poder público. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Para os ouvintes que buscam entender o impacto real dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, é fundamental mergulhar nos detalhes que revelam a profundidade dessa mudança. Os decretos assinados por Lula, validados agora pela maioria dos ministros do STF, impõem limites objetivos ao número de armas que civis podem adquirir, dificultam a obtenção de novos registros e criam exigências mais rígidas para clubes de tiro e CACS. Na prática, isso significa que o Brasil está interrompendo um ciclo de liberação que levou, entre 2019 e 2022,
há um aumento alarmante no número de armas em circulação. Durante o governo Bolsonaro, mais de 1 milhão de armas foram registradas por civis, muitas delas sem controle efetivo do Estado. Com os novos decretos, essas armas não desaparecem, mas passam a ser fiscalizadas com mais rigor, e esse controle é vital num país onde, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 70% dos homicídios são cometidos com armas de fogo. Ou seja, o impacto vai muito além do universo jurídico, ele atinge diretamente a realidade das comunidades, das famílias e das estatísticas de mortes violentas. O voto dos ministros revela uma preocupação que ultrapassa a letra fria da lei e entra no campo da responsabilidade social. Alexandre de Moraes, por exemplo, enfatizou que a proliferação desordenada de armas cria uma cultura de violência, onde conflitos banais, brigas de trânsito e desentendimentos domésticos terminam em tragédia. Gilmar Mendes, outro ministro que compôs a maioria, citou o papel do Estado como garantidor da ordem e da paz social, e alertou para os riscos de transformar o Brasil em um país onde cada cidadão se vê obrigado a se proteger com as próprias mãos. E aqui está o ponto mais sensível dessa discussão: o direito à legítima defesa não está sendo negado, ele continua garantido pela Constituição. O que está sendo corrigido é o abuso desse direito, que havia se transformado numa brecha para o armamento generalizado, com pouca fiscalização e muitas brechas legais. A decisão do STF busca devolver o controle ao Estado, sem ignorar os direitos do cidadão, mas equilibrando esses direitos com o dever de proteger vidas. Para os ouvintes atentos, essa é uma virada que marca não só uma nova fase política, mas uma reorientação estratégica do que significa segurança no Brasil. Agora, vamos aprofundar ainda mais, trazendo aos ouvintes uma análise clara sobre por que essa decisão do Supremo Tribunal Federal é mais do que um simples embate entre dois governos, ela representa um divisor de águas na política de segurança do Brasil. Quando Lula, no primeiro dia de seu terceiro mandato, assinou os decretos que barraram a escalada armamentista, ele estava mirado diretamente em um cenário construído com base no medo e na promessa de proteção individual. Durante o governo Bolsonaro, o discurso dominante era arme-se, proteja-se, confie menos no Estado. Isso resultou na multiplicação de armas legais nas mãos da população, inclusive com registros que permitiam o armazenamento de até 60 armas por pessoa, como no caso dos CACS. Muitos desses registros, no entanto, eram feitos com pouquíssimo controle. Havia denúncias de pessoas que obtinham autorização para centenas de munições sem fiscalização adequada, e a Polícia Federal frequentemente apontava falhas graves no sistema de rastreamento. Essa realidade levou a um aumento também no desvio de armas legais para o crime organizado, uma conexão que o próprio Exército, responsável por parte desse monitoramento, não conseguia controlar de forma eficiente. O Supremo, ao validar os decretos de Lula, não só reconhece a autoridade constitucional do presidente para agir nessa área, como também fortalece a ideia de que a segurança pública é um dever indelegável do Estado. A decisão estabelece que não é papel do cidadão comum se tornar um agente da sua própria segurança por meio do armamento, mas sim do governo garantir condições estruturais e institucionais para que todos vivam com dignidade e sem medo. Detalhe importante: os ministros também reconheceram que os decretos são compatíveis com o Estatuto do Desarmamento, que continua em vigor no país. Esse estatuto, criado em 2003, já previa limites ao porte e à posse de armas, mas havia sido enfraquecido por decretos e portarias do governo anterior. A decisão do STF restabelece a força desse estatuto e fecha brechas que vinham sendo usadas para justificar um verdadeiro arsenal nas mãos de civis. Para os ouvintes que ainda têm dúvidas, o que está em jogo aqui não é apenas quem pode ou não ter uma arma, mas que tipo de sociedade queremos construir: uma sociedade de medo e desconfiança, onde cada um anda armado, ou uma sociedade de ordem e proteção coletiva, onde o Estado assume plenamente sua função de garantir a paz. Para concluir esta análise e deixar bem claro aos ouvintes a profundidade e o impacto dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, é preciso compreender que o julgamento vai muito além da legalidade ou não dos decretos de Lula. Ele representa uma reorientação estratégica da política de Estado, onde o Brasil deixa para trás uma lógica de confronto e adota uma postura de prevenção, controle e responsabilidade. Os ministros, ao formarem maioria pela validação das normas, colocaram um freio definitivo na escalada armamentista que vinha sendo impulsionada por discursos políticos que romantizavam o porte de armas como sinônimo de liberdade. A realidade, no entanto, mostrou que o aumento no número de armas resultou em mais crimes passionais, mais acidentes domésticos fatais, mais armas desviadas para o crime, e uma sociedade mais tensa e dividida. E foi com base nesses dados concretos, e o princípio constitucional da preservação da vida, que o STF tomou sua decisão. A mensagem é clara: o acesso às armas não pode ser tratado como um privilégio,
e sim como uma exceção rigidamente controlada pelo Estado. E é justamente isso que os decretos de Lula e o posicionamento do Supremo buscam garantir: um equilíbrio entre o direito individual e o bem coletivo. A decisão não desarma completamente a população, mas impõe critérios rigorosos, reforça a fiscalização e limita abusos que colocavam em risco a segurança de todos. É o fim de uma era de liberação irresponsável, e o início de uma política que prioriza o combate ao crime com inteligência e organização institucional, não com a ilusão de que mais armas trarão mais paz. Para os ouvintes que nos acompanham, é fundamental entender: a segurança de um país não se constrói pela multiplicação de revólveres, mas pela presença do Estado, por políticas públicas eficientes, e por leis que protejam a vida, e não que alimente a violência. Com essa decisão, o STF reafirma seu papel de guardião da Constituição e dá respaldo jurídico a uma mudança que, acima de tudo, busca salvar vidas. E para cada cidadão e cidadã que nos escuta agora, essa decisão não é apenas sobre leis e votos no Supremo, é sobre a tranquilidade da sua rua, da sua casa, da sua família. Porque onde há menos armas, há mais chances de paz. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima!